Bom, pessoal, nós vamos abrir esse encontro, vamos discutir alguma coisa sobre o filme Barbie, e não obstante seja uma temática aparentemente juvenil, na realidade mostrou-se uma película profunda, tomada de metáforas, de mensagens e de possibilidades de reflexão. É perfeitamente possível fazer um encontro sobre Barbie e a filosofia. Portanto, nós vamos tentar falar alguma coisa a respeito desse filme que seguramente abalou significativamente as estruturas do machismo. Pois bem, a primeira consideração que pode ser feita no filme é um paradoxo com a filosofia platônica, a do livro A República, quando do mito da caverna. Ocorreu que esse mito, como bem sabido pela maioria das pessoas, indivíduos estão ali confinados, estão de costas para a saída da caverna e estão voltados para o fundo desta caverna, onde assistem e convivem com sombras oriundas do artifício de uma fogueira. Então, existem os administradores da caverna que produzem essas sombras, alimentam essa fogueira e os indivíduos ali convivem com estas sombras, tomando-as como sendo a realidade única e verdadeira. E ocorre também que um desses indivíduos consegue chegar até a saída da caverna. E lá ele, então, toma contato com uma outra realidade, com um outro ambiente, com outras possibilidades as quais ele sequer imaginava. E, evidentemente, que ele fica espantado, fica tomado de euforia, de encantamento, e volta para a caverna para chamar os seus irmãos, seus companheiros, para aquela nova realidade. E conta a eles o que está acontecendo lá fora. E o que eles estão vendo ali são sombras, mas que a realidade é outra. E é claro que ele é negligenciado. Ele não é escutado. A maioria das pessoas faz a opção de permanecer na caverna, o que para elas é muito mais cômodo. Eles estão acostumados, eles estão posicionados, já estão formados com aquela situação. E eles, de alguma forma, serem tomados por aquele novo choque. Então, essa alegoria da caverna de Platão, ela pode abrir o debate sobre esse filme, o filme da Barbie. E o que ocorre para que essa consideração, para que esta comparação seja produzida? É que Barbie vive num mundo paralelo a uma realidade concreta.
e, de alguma forma, ela tem um contato transcendental com a sua dona, porque ela é uma boneca. E como boneca, é importante esclarecer que ela, naquela realidade, tem algumas sombras que serão deduzidas no acompanhamento do filme. O filme já começa de uma forma intrigante, de uma comparação com um outro filme, uma outra película da década de 60, 2001, Uma Odisseia no Espaço, onde a cena clássica dos primatas vivendo nas cavernas, temerosos em relação a outros animais, se deparam com um monolito, o monolito negro. E quando eles tocam nesse monolito negro, eis que são capacitados ao uso de uma ferramenta como arma, quando começam a partir os ossos e restos de animais. Então, essa cena desses primatas partindo os ossos dos animais é clássica. Os ossos, em função dos golpes, se projetam no ar. Depois que eles se projetam no ar, aí sim o filme se aproveita dessa projeção para levar o filme a uma situação em que há uma nave no espaço, há um avanço intelectual muito grande. O filme Barbie também tem essa situação. Então, há, no início do filme, crianças brincando com suas bonecas de forma primária, como se fossem brinquedos preparando-as única e exclusivamente para uma vida doméstica. Elas são crianças que estão sendo preparadas para serem mães, para serem donas de casa. E, de repente, a mesma comparação com o filme de 2001, surge a boneca Barbie, uma outra estrutura imponente, grandiosa. E quando essas crianças tocam na boneca, a mesma percepção daqueles outros primatas se projeta e elas jogam as bonecas para cima, dando a entender que foram tomadas por um novo entendimento de vida. E isto é o que vai se projetar na cena seguinte, lá na Barbilândia, com as mulheres agora investidas em diversas profissões, mas sem que a boneca, sem que a nova realidade tivesse ainda com a devida ligação com a realidade da proprietária. Isso é o que vai ser interpretado nesse debate. Essas duas realidades, então. Vou fazer aqui apenas uma
conferência para ver os novos colegas. Vamos lá. Bom, então, conferindo aqui com os colegas que estão chegando. Bom, então, continuando com aquilo que a gente estava falando, essa nova realidade, essa nova realidade, ela traz agora as bonecas exercendo uma série de profissões. Ela não é mais aquela realidade em que as meninas brincavam com bonecas para serem preparadas para serem donas de casa. A realidade que a boneca Barbie trouxe, na comparação que nós fizemos no início, é uma realidade que expõe a possibilidade para as meninas brincarem, se projetarem em novas funções no futuro. E é isso que nós vamos encontrar na Barbie Land. Nós vamos encontrar uma sociedade em que aquelas bonecas agora traduzem as expectativas femininas de novas oportunidades, e se estabelece ali um controle social a partir do feminino, na visão do feminino. Então, o filme começa a partir desta abordagem. Então, dentro dessa perspectiva da caverna de Platão, a gente abriu o debate. Vamos avançar nas conversas na medida em que os colegas quiserem participar. Pois bem, então, nessa cidade de potencialidade feminina, vamos projetar as nossas vertentes filosóficas. E, para tanto, eu vou avançar pouca coisa na minha análise, depois vou dar a palavra para qualquer colega. O interessante desse universo, dessa cidade de bonecas, é que ela mantém a mesma vertente
de transcendência com a realidade, posto que há uma vivência de bonecas na mesma similaridade. A boneca, ela continua andando na ponta dos pés, mesmo que sem sapatos, porque as bonecas são assim, projetadas. As bonecas não descem escadas, elas flutuam, como se houvesse ali uma mão invisível da dona, levando-as para aqueles lugares. Os alimentos não existem na forma concreta, são possibilidades que se extraem da brincadeira da criança. Então, parece que aquela cidade, aquele universo feminino, é uma grande projeção da mente das jovens que brincam com as bonecas. Então, essa mentalidade coletiva das jovens criam uma Barbilândia em que o feminino prevalece e elas, as bonecas, atuam dentro desse universo a partir desta vontade transcendente da mente das crianças ou das jovens que brincam com elas. Então, eu dizia que elas continuam caminhando na ponta dos pés, os alimentos, na realidade, não existem, elas não sobem, não descem escadas. Então, ainda na comparação platônica, parece que é uma cidade produzida pela mente da vontade feminina. E isso nós vamos reconhecer com um pouco mais de profundidade quando naquela cidade há uma festa em que as Barbies, são diversos modelos, e os Kens participam. Parece que a Barbie principal ali, logo depois desta festa, ela começa a ter pensamentos preocupantes, por exemplo, pensamentos de tristeza e de morte, o que é uma ligação com a sua dona lá no outro mundo. Então, a partir do momento que ela tem essa preocupação, parece que ela perde a magia daquela cidade, porque ela está mais próxima do mundo real. Aí ela vai procurar uma Barbie estranha para se orientar a respeito dessa perda dessa magia. E lá, essa Barbie vai dizer a ela que ela tem que ir para a realidade concreta, procurar a sua dona, para saber o que está acontecendo. Ou seja, mais uma vez a questão da comparação com o universo de Platão, da caverna, de uma realidade. Aqui, é claro, uma comparação também envolvendo a Matrix. Então, é uma provocação à Matrix, porque essa Barbie estranha oferece a ela o mesmo sapatinho de salto alto ou uma sandália, ou seja, ela quer para a realidade concreta, ou se manter aquilo naquele universo. E, estranhamente, ela prefere a sandália, mas a Barbie estranha fala, não, você tem que ir para aquela realidade. Então ela vai para essa realidade
encontrar a sua dona. Então, o pessoal que está chegando agora, eu fiz uma breve introdução estabelecendo uma comparação entre o filme no início, né, com a Caverna de Platão, das duas realidades, a realidade das sombras, a realidade concreta. Então, foi a primeira comparação que nós fizemos. No início também eu havia feito a comparação do início do filme com aquelas bonecas primárias em relação ao filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Então, iniciamos essa comparação, os colegas já chegaram, nosso comendador, Reginaldo, os demais colegas, então, estão aqui a Ariane, Helenice, o Eric, a Fernanda, o Asley, o Hércules está aí, a Karina, Maria Paula, o Eberton, Johanna. Então, estamos aqui conversando sobre esse filme, e como eu fiz essa breve introdução, eu vou agora acompanhar o pensamento de vocês, quero ouvi-los, e a partir da palavra de vocês a gente vai desenvolvendo essa conversa. Acho que eu vou dar a palavra inicialmente ao Reginaldo, e vamos ouvi-lo, ver quais são as primeiras considerações dele, e a partir da fala dele, qualquer um pode levantar a mão e pedir o momento que será concedido. Ok? Reginaldo, meu caro, boa tarde, seja bem-vindo. Ô, professor, boa noite. Boa noite já, né, gente? Brenda, boa tarde, né? Aí, Brenda, a Brenda falou que não era para falar que ela está aqui, não. Sabe, professor? Mas ela se entrega. Viu, Brenda? Tá aqui, eu estou aqui hoje com essa visita maravilhosa aqui da minha priminha. Eu vou mostrar você não, Brenda, pode ficar tranquilo. Mas aí, pessoal, boa tarde a todos. Ô, Reginaldo, sim, ela não é de perder esses eventos, não? Não, ela está aqui participando e escutando aqui comigo aqui. Né? É Caxias também, mas ainda mais um tema que é caro, né? Em especial para as mulheres, né, professor? E muito caro no sentido de empoderamento, de condição mesmo, né? Para se colocar. Eu peço desculpas pelo atraso, porque realmente eu tive que atualizar o Teams. A hora que eu atualizei, aí deu tudo certo. Até então, não estava conseguindo entrar. Mas voltando ao assunto, eu não assisti o filme, né? Não tive essa oportunidade ainda, mas eu vi a repercussão de vários grupos, né? Em especial grupos aí do Red Pill, esse povo todo, né? Que adora, né? Não tem como, sempre aparece uma coisinha. O investimento financeiro para que as janelas desse povo sejam abertas em nossos celulares é caro, eles gastam dinheiro com isso. Né, para poder trazer ali a sua ideologia de submissão e subjugação do feminino, né, em especial do feminino, nesse sentido ao qual a gente sabe que o feminino ele é amplo, né, ele se encontra em mim também enquanto masculino, né, não só porque sou masculino, apesar que às vezes eu me identifico um pouco mais com quem, né, a gente é mais bobão mesmo, mais sem noção, mas eu busquei um pouco sobre o assunto no sentido de ter um material, os meus cachorros aqui, tem um material da Bira, né? O Bira, que ele é um trans, e ele apresenta muito essa questão, ele tem um material que ele fala da Mary, né? O estereótipo Marilyn Monroe. Eu acho que eu já tinha visto esse material antes, e é interessante que o que ele coloca é justamente que essa personagem, esse feminino salto alto, pele lisinha, sem pelos, né? Aquela mulher com cabelo tal, fazendo bico, sabe? Aquela mulher que se coloca e se vê, se coloca
em sua plena sexualidade, entre aspas, né? Pelo menos eu quero colocar para nós aqui do Ocidente, esse estereótipo ele é fabricado dentro de um regime capitalista, certo? Isso se reflete também na Barbie, pelo menos naquela Barbie lá dos anos 60, que é aquela Barbie que tem que estar impecável, com a casa limpa, preparada para receber o seu marido. Porque até então, a Barbie era a Barbie do lar. E o legal é que essa Barbie que eu acompanhei, ela vem se mudando, né? Ela muda, né? Ela muda a sua forma de ser. E uma vez que há o avanço das mulheres aí no mercado de trabalho, nas suas posições mais intelectuais também, porque até então, até isso foi tirado das mulheres, porque nós não temos obras femininas, né? Vamos lá do século XVIII, né? Tipo assim, em grande volume igual dos homens, porque elas eram realmente proibidas de escrever. Ou seja, para escrever, tinha que pedir autorização do seu marido. Só por aí já começa a falar, mas como assim? A mulher não tem produção? Não tem produção porque o homem tinha que lhe permitir produzir material intelectual, livros e tudo mais. Então é interessante pensar sobre isso. Eu acho o tema extremamente rico. E digo mais, a revolução, aí já dentro da perspectiva socialista, que eu acompanhei com outra escritora, eu vou até trazer o nome dela depois, Kika. O legal é que ela traz o seguinte: a revolução para o bem-estar comum de toda a sociedade, ela passa pela revolução feminina. Ela passa pela tomada de poder das mulheres. Ou seja, não há como discutir o estado de bem-estar social sem discutir a revolução feminina. A mulher tomando seu espaço, tomando seu lugar, que é dela, né? E não só mais, ela já está lá, é o ser reconhecida, né? O que nós temos que estar discutindo ao longo desse evento. Obrigado. Ok, estamos apenas começando a nossa conversa. Esse aqui é um espaço que qualquer um pode falar, se manifestar, estamos trocando ideia. Fiz apenas uma introdução, o Reginaldo complementou. O espaço está aberto, se alguém quer falar alguma coisa, quer trazer alguma reflexão, fique à vontade. Bom, enquanto vocês pensam em qualquer reflexão, enquanto vocês perdem o acanhamento, eu vou retomar aquela fala inicial, porque a abertura do filme ela é muito importante. Ela começa com aquelas crianças brincando com a boneca, como se elas fossem um instrumento preparatório para a vida doméstica. A boneca no carrinho, dando comidinha para a boneca, ou seja, as crianças eram pequenas mães, já sendo formadas para a administração do lar. E aí, naquele ambiente bem antigo, aparece a Barbie. E quando ela aparece, aquelas jovens, ao tocar nela, despertam para uma nova consciência, uma consciência futura de perspectivas das mais variadas, principalmente a perspectiva de que elas podem controlar a sociedade. Então, a Barbilândia depois é mostrada no plano seguinte com a potencialidade feminina demonstrada na multiplicidade das bonecas e suas variações profissionais. Existem diversas Barbies ali. Mas a questão que eu chamo a atenção é que esse mundo de Barbie ele tem uma ligação transcendente com o pensamento do mundo real. Então, ele é fruto daquele pensamento. O mundo real projeta, então, esse mundo das bonecas
esse poder feminino ali instalado, e elas, as bonecas representando o pensamento feminino devidamente instalado. E o ponto fundamental do filme é quando, numa festa na Barbilândia, a Barbie principal ela é tomada por pensamentos de tristeza e de morte. Então, vejo que esse pensamento de morte, principalmente, que ela começa a questionar, tira dela a magia. E ela, então, vai ter que procurar os conselhos de uma outra Barbie. E aí ela é aconselhada a ir para o mundo real, se haver, encontrar com a sua dona, em tese. Então, esse ponto parece que é fundamental. A Barbilândia é uma estrutura transcendental de poder feminino. Ao mesmo tempo em que há um poder feminino ali, na leveza do rosa, há também a energia do controle. Por mais leveza que o rosa traga naquela sociedade, nota-se claramente que o controle está nas mãos do feminino. E quando Barbie vai para a realidade procurar de volta a sua magia, eis que ela é acompanhada de Ken. Ken vai com ela, e quando ele vai para lá, ele toma ciência do patriarcado. Dois tomam ciência do patriarcado na realidade concreta, e o pensamento dele, então, se projeta na Barbilândia. E lá, o patriarcado também começa a crescer. Então, esse ponto de análise do filme, ele é muito profundo na medida em que a Barbilândia está ligada ao mundo real por forças transcendentais. Essa é a metáfora que nós temos que quebrar. O que isso significa? Que a Barbilândia é uma projeção de futuro, que ela é uma projeção de poder a ser concretizada. Ou seja, quando Ken e Barbie estão nessa realidade concreta, aí lá nessa realidade ele começa a ver, tomar conhecimento de filmes como Top Gun, como Rambo, como Os Embalos de Sábado à Noite. Então ele é tomado pelo patriarcalismo e, como ponte, esse pensamento patriarcal vai para a Barbilândia e os Kens que lá estão se apropriam desse pensamento. Então, esse é um ponto que eu acho bastante interessante. Eu gostaria de discutir com vocês. Eu dizia que Barbie, ela andava na ponta dos pés, como boneca que era. Quando ela é tomada por esses novos pensamentos, ela pela primeira vez pisa com a totalidade da sola. E ela acha isso muito estranho, ela está com os pés no chão. Ela está pisando com os pés no chão, dentro da realidade da tristeza e da morte. Certo? Há algo até bíblico nessa questão, porque ela vem na frente. Ela é a boneca criada. Ela é o feminino criado. E quem, como um Adão ao inverso, foi criado para ser companheiro dela. É outra metáfora que o filme traz, bastante portentosa. O quem vem depois. Então, a mulher veio primeiro nessa criação e o homem veio depois. É uma das muitas metáforas que o filme traz. Darei uma pausa agora para ouvi-los, antes que eu continue. E gostaria de ouvi-los. O espaço é livre. Quem quer falar, apresentar uma reflexão sobre
esses dois mundos que se interligam. Quem quer falar? Fiquem à vontade, né? Não precisa nem ligar a câmera, caso fiquem constrangidos. Apenas falem, exercitem a fala. Alguma jovem para falar? Helenice, eu sei que Helenice gosta de conversar, de refletir. Helenice, fale alguma coisa, traga alguma reflexão. Então, professor, boa tarde a todos. Tudo bem, né? Eu demorei a entrar também, tive um problema para ser aceita, mas enfim, eu não vi o filme, então eu estou um pouco perdida, mas eu tenho uma curiosidade, pretendo assistir o filme ainda. Qual seria o tratamento do Ken com a Barbie, especificamente? Ele tratava ela com respeito, a considerava, tinha essa ideia do ponderamento mesmo feminino. Como que era essa relação dos dois? Porque realmente eu não vi. É uma curiosidade minha. Tá. Na realidade, são diversas Barbies, né, e diversos Kens. Porque o filme traz uma alusão aos diversos modelos de boneca. Correto. São muitas bonecas de diversas épocas que vivem ali. Tá. E a relação entre os dois é uma relação demasiadamente clara de que ele é um coadjuvante. E ele tem perfeita consciência de que está ali para servir de companhia a Barbie. E provavelmente esse tenha sido o aspecto que mais tenha abalado o discurso machista, porque ele aceita aquilo alegremente, docemente, e sabe disso. E esta sujeição dos bonecos Ken às Barbies é tão bem estabelecida entre eles que, de vez em quando, elas fazem perguntas infantis a eles, como segurar uma raquete, coisas banais, só para dar a eles a satisfação de poder responder e dar a elas a alegria da resposta. Na realidade, aquilo que elas perguntam para elas é tão banal, mas para eles responder a elas exige um esforço tal que eles estão mais preocupados em agradá-las. Então, há esse convívio. E, então, o que eu estava falando é que não existe naquele pensamento a ideia do machismo, a ideia de que o homem manda. E eles não têm essa ideia. Não há essa percepção ali. Entendi. Essa que é uma metáfora, assim, e, conforme eu disse. Porque, de repente, o machismo se viu como sendo uma ideia. O machismo não é algo natural. O machismo foi mostrado no filme como algo que foi construído por muita violência, né? Por muitas agressões. Então, esse machismo não estava dentro da consciência do conviver daquela sociedade. E ela vivia tranquilamente. Da mesma forma que o machismo não estava na órbita de convivência ali, as mulheres estabeleciam o controle daquela sociedade sem necessidade de violência, porque não havia uma violência a se contrapor. Havia uma sobreposição natural envolvendo a boneca, no sentido de que elas estavam ali no centro daquele grupo, daquela sociedade,
E os bonecos tinham completa consciência disso. A revolução vai acontecer quando Ken acompanha Barbie ao mundo real, ele começa a ver o patriarcado lá. Ele começa a pensar e isso transcendentemente vai até aquela sociedade e os Kens então começam a se comportar daquele jeito. Okay? Entendi, bacana. Ou seja, há uma doçura no filme, há um jeito dócil no filme de mostrar a violência. Então, quando ela chega na realidade concreta, a forma como ela é tratada, as provocações, a mão de alguém nas nádegas, um tapa nas nádegas, e ela reage e vai presa por isso. Enquanto ela vai presa com um olhar assim, de muita tristeza, Ken também vai preso, porque ele está com ela, mas ele fica rindo. Ele é fotografado rindo, porque achou interessante aquilo. Ou seja, ele está tendo uma percepção de que há algo diferente ali e que isso pode ser benéfico lá na sociedade dele, entendeu? Entendi. Esse é o recado que o filme todo vem trazendo. Essa questão do machismo que só se sobrepõe pela violência. Não há como se estabelecer o machismo que não pela forma da violência. E, para se impor o machismo pela violência, uma das maneiras de filtrar e legitimar essa violência é somente uma das formas é pelo discurso religioso. Portanto, a religião dá legitimidade, dá filtros de justificação às formas de violência do machismo, que numa sociedade desprovida dessa violência não existiria. Entendeu? A palavra continua aberta. Alguém quer falar? Hércules, está querendo falar? Está pensando aí? Hércules, está me ouvindo? Acho que o Hércules não está ouvindo. Sim, professor. Quer falar ouvindo, alguma coisa? Aqui está um pouco barulho, assim que o barulho diminuir aqui, eu vou falar um pouquinho, tá bom? Sem problema. Fique tranquilo, tá bom? Professor? Pois não. Já que, né, eu gosto de ficar calado aqui para ver as pessoas se manifestarem, né? Sim. Mas que houve abertura, há uma entrevista com o Bernardo de Gregório, sabe? Sei. Ele é médico psicanalista, é filósofo, né? Ele cursou filosofia e letras, né? Realmente o cara, ele busca. E o interessante é que ele traz essa construção, ele traz toda uma construção, uma tese de construção, né? Lógico, né? Dentro da evolução da sociedade humana, né? Qual ele aponta que, num primeiro momento, por questões materiais, seja naquela sociedade onde já se começa como é que fala? A ideia já do humano acontecer, da sociedade humana, lá tem, tipo assim, bem lá no início mesmo, né? Depois, pós Homo erectus, aí vamos dizer assim, aí você tem a ideia do fogo, por exemplo. Por mais que os homens, né, no caso, os homens da época tivessem que sair para caçar, alguém sempre tinha que ficar cuidando do fogo. Logo, quem cuidava desse fogo não eram os homens, eram as mulheres. Porque os homens saíam para caçar e as mulheres ficavam cuidando do fogo. Essa pessoa que cuidava do fogo, essa mulher, logo começava, tipo assim, a partir do que chegava o alimento, a carne, ela ia fazer o alimento esse que ia ser distribuído por ela, certo? Aí logo ela detém o alimento, ela dá o alimento àqueles que ela entende que devem ser dados esses alimentos. Então, a toda discussão, o Paulo é o seguinte, ele constrói uma primeira sociedade feminina, dentro da explicação dele, né, dentro dessa tese toda que ele levanta, que é muito interessante pelos estudos dele,
ao ponto de que a mulher, nesse momento, ela, tipo assim, a deusa era a mulher. Né? A mulher era tratada como deusa porque ela sozinha gerava vida. Não havia essa ideia de que ela tinha que ser imaculada, que tinha que haver o sexo em si para que essa mulher gerasse a vida. Ela simplesmente parte, é geração espontânea, como a gente conhece dentro da ciência no passado. Então a mulher gerava a vida, ela gestava a vida, saía ali o menino, que era só dela, porque não se sabia de quem seria o pai, porque não havia essa questão daquele homem que tomasse a mulher para si, né? Gente, ele traz isso de uma forma bem, no caso o Bernardo Gregório, ele traz isso de uma forma muito bem contada e bem explicitada. E ele traz essa ideia de que o protagonismo era feminino. A partir da hora que cai, no caso, a deusa feminina, e entra o deus masculino, né, que tipo assim, cai o feminino, e o cai por causa da força do homem, porque à medida que ele era o caçador, aquele que tinha que se envolver mais, ele vai, a própria seleção natural vai levando, vai trazendo aos homens, fazendo com que os homens sejam os mais fortes, vamos dizer assim, né? Porque eles passam a caçar, passam a ter exercícios, realmente eles passam a ter o treinamento de luta para se defender das outras tribos. Aí acaba que, nesse sentido, o homem, pela força, destrói o poder feminino e toma para si a mulher. Certo? Aí, para isso, vem toda essa ideologia depois para poder fortalecer ainda mais essa. Porque o que a gente vê é isso, quando você assiste filmes que são mais antigos, por mais que não haja a religião, o homem toma a mulher pela força. Porque a ideia que ele traz, a construção que ele traz, é que não havia essa diferença de corpos. Ela acontece pela própria evolução do corpo humano. Mulheres vão cuidar dos seus filhos, das suas crias, logo elas estavam em cavernas, sendo protegidas, e os homens vão para a caça. O homem que não tinha condição de ir para a caça, que não tinha essas habilidades e era fraco, ele morria, porque não daria conta de sobreviver nessa época. Mas já a mulher não, era ela protegida por esses indivíduos, até o ponto de que eles tomam o poder pela força e fazem. Aí deixa de ser, se não me engano, a deusa Lua, né, como feminino, aliás, a deusa Terra, porque joga para baixo, você enterra, e deixa de ser a deusa Terra e passa a ser o deus Sol. Por isso a ideia do para cima, quando você enterra, você consagra a mulher, quando você acende, você consagra a Deus, o Deus masculino, que seria esse aí, que é tão colocado. Eu aconselho, tá? Aliás, eu recomendo, viu, gente? Essa entrevista com o Bernardo. Está aí o Reginaldo trazendo mais algumas informações. De novo, a palavra está livre. Se alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma abordagem, mesmo que não tenha assistido o filme, se eventualmente quiser fazer alguma análise sobre algo que tenha lido, fique à vontade. Bom, enquanto vocês pensam em numa reflexão, quando Barbie vai para o mundo real, há uma comparação clara ali com o filme O Mágico de Oz, porque a garotinha do filme ela passa pela estrada de tijolos amarelos. Tem uma música de Elton John nesse sentido. E a boneca Barbie ela vai passar pela estrada de tijolos cor-de-rosa. Então ela vai. Nesse percurso que ela faz, ela usa diversos meios de transporte, alusivos aos produtos que já foram lançados para ela. Então aparece carro, aparece foguete, bicicleta, uma série, carruagem, Kombi. Então, ela se usa de todos esses meios de transportes
que já foram lançados para ela em suas edições. Quando ela chega na realidade concreta e vai procurar a sua dona, há algo assim de Toy Story também ali, porque ela encontra essa dona e ela está com algumas amigas. E o diálogo ali entristece a boneca porque ela fala, já não está mais brincando com ela, certo? Parece que há uma confirmação para esta boneca de que quando ela estava lá na Barbilândia, o motivo da tristeza, a ideia de morte. Então, a ideia de morte surgiu nela, de alguma maneira, porque no mundo real, a sua proprietária já não imaginava ou já não tensionava mais brincar com ela. Isso produziu ali uma tristeza muito grande, certo? Então, uma comparação de filmes aí entre que a direção do filme fez. Muitas. A crítica que eu gostaria de levantar, e queria que vocês me ajudassem nessa crítica, nessa reflexão, é sobre os estereótipos das bonecas dentro daquela sociedade. Eu queria saber se vocês verificaram naquela sociedade uma dialética dentro da estrutura ou da macroestrutura burguesa. Ou seja, eu queria saber se vocês entendem que essa discussão girou em torno de uma preocupação burguesa. E eu queria saber se vocês entendem que a vulnerabilidade do feminino está se distanciando da vulnerabilidade da pobreza. Eu queria saber se vocês acham que a vulnerabilidade feminina burguesa está se empoderando, ela está produzindo conquistas, enquanto a vulnerabilidade feminina pobre continua em desvantagem. Ou seja, por mais que se avance discursos de empoderamento, eu quero saber se vocês conseguem vislumbrar algum empoderamento no feminino preto e pobre. Queria ouvi-los nesse sentido, e como não é necessariamente uma pergunta ligada ao filme, apenas pertinente a ele, eu gostaria de ouvir, principalmente as mulheres que estão aqui nos ajudando nesse diálogo. Alguém gostaria de falar dessa questão? Que me dizem? Deixa eu ver aqui. Johanna, quer falar alguma coisa ou quer ficar só na reflexão por enquanto? Maria Professor, Paula. se o senhor puder repetir novamente, minha internet caiu aqui, não deu para entender a mensagem do senhor. Se o senhor puder repetir, por favor. Claro. O filme ele traz uma preocupação em discutir o machismo. Um machismo que tanto aflige o empoderamento feminino. O machismo que tanto
submete a mulher a uma série de situações indignas. A pergunta que eu faço é se o filme manteve a discussão do machismo dentro de uma dimensão burguesa, deixando de lado o machismo numa situação de pobreza e negritude em outra dimensão. Ou seja, eu estou perguntando, eu não estou afirmando, eu quero saber se o movimento feminino tem produzido efeitos favoráveis às mulheres brancas e burguesas e avança, deixando para trás as mulheres negras e pobres. É uma pergunta, eu não estou afirmando. Eu queria ouvi-los, principalmente as mulheres aqui. Quer falar alguma coisa nesse sentido, Hércules? Professor, assim, eu estou aprendendo uma teoria que existe hoje em dois tipos de machismo. Tem um que é prejudicial à sociedade e tem um machismo que protege, aquele que protege a família, aquele que o patriarca, aquele que o homem protege a família, que daquela forma assim, o homem está em casa, protege sua família, mas quem educa, na verdade, é a mulher. Eu ouvi uma pergunta que eu achei bem interessante. Qual é a função da mulher, assim, natural? Eu fiquei alguns minutos sem saber, pensando. Aí o professor, não me lembro mais o nome dele, disse: a função da mulher é educar. A nossa futura geração será de machistas, criminosos, assim, dependendo da educação. A nossa sociedade está nas mãos das mulheres. Está praticamente na mão dela. Porque eu falo porque quem me educou foi minha mãe. Minha mãe me ensinou várias coisas, me ensinou como respeitar a todos, me ensinou a ser respeitoso com as mulheres, a ser respeitoso com as pessoas mais velhas, tratá-las com educação e respeito. Pois ela falava assim comigo: se respeite para ser respeitado. A minha mãe educou minha família toda. Minha mãe era uma mulher trabalhadora. Ela era uma mulher não negra, mas parda. Minha família é variada, mas e sempre uma família da roça, digamos assim, família humilde. Não falamos que somos da periferia, mas sim da roça. Então nós tivemos a figura central da nossa família foi uma mulher, que ela educou cada um de nós para ser pessoas dignas e contribuíssemos com a sociedade. Hoje tenho um exemplo forte, a minha irmã, outra mulher digna que está educando os filhos para respeitarem, para poder gerarem fruto na sociedade, porque hoje eu aprendi assim que a educação gera mais pessoas mais dignas, gera e acaba com o machismo. Porque na minha família, professor, eu falo que eu posso olhar esse lado, que na minha família meu pai era um homem muito machista e violento. Meu pai era um homem que era daqueles antigos, não sei se o senhor já ouviu, aqueles que ainda a mulher tinha que abaixar a cabeça, ele recebia tudo na mão e não saísse da forma que ele queria, ele ainda agredia. Dessa forma, minha mãe me criou de uma forma o seguinte: nunca encostar numa mulher, que é o dever do homem protegê-la e amá-la e respeitá-la. Foi esses ensinamentos, mesmo minha mãe inserida naquele cenário de violência, ela me ensinou essas três coisas principais que eu devo fazer. Ela disse assim: a sua futura esposa será a mulher que educará seus filhos. Só um minutinho.
Boa noite, gente. Boa noite a todos. Eu queria tecer um comentário, porque o nosso amigo Hércules disse que... Boa noite, boa noite. Quem está falando é o Eric. Sim, senhor. O Eric, bem-vindo, viu? Fique à vontade. Vou fazer só tecer um comentário simples, que o Hércules complementou dentro de toda a zetética dele, de todo o plano mental, que é função do homem proteger em uma das esferas do machismo. E eu discordo e eu acho que é um pensamento equivocado, partindo do princípio de que nós não temos que oferir segurança. Nós temos que investir 1,3 bilhões em segurança pública, em estrutura, em infraestrutura, em realmente mobilização de forças auxiliares, paramédicas em eventos, ambulâncias, precisamos de hospitais, e 1,3 trilhões em dinheiro é o suficiente. Não existe um caminho para o bem senão a aplicação devida desses 1,3 trilhões. Mas, o Eric, você chegou a esses números a partir de algum estudo, de alguma análise? A partir de quais dados você chegou a esses números aí? Acho que estava no G1. Ok. Alguém... Então, o Hércules... Hércules quer falar alguma coisa? Só falando... Professor, eu falei nessa esfera, de um dos pontos do machismo, falei mais na esfera residencial, uma esfera menor. Pois, como aprendi, tudo começa numa escala menor. Se você quer mudar a sua cidade, primeiro você começa se mudando, você começa mudando a sua atitude. Então, se você quer mudar no esfera global, no nível mundial, ou o território nacional, por exemplo, igual você falou, primeiro você tem que mudar a sua região. Começa ali mudando a sua mentalidade dentro de casa. No esfera, eu falo numa esfera assim, o homem deve proteger a sua casa, o homem deve proteger sua casa, sua família. Eu falo assim, essa proteção que dá segurança para sua mulher. Não falo só a segurança do cara estar armado dentro de casa, entrar algum bandido e ele atirar. Não. Mas a segurança que ele dá segurança à mulher é o seguinte: ele dá segurança para a mulher poder sair, estudar e poder voltar para casa, e ele vai estar lá ajudando ela em todas as tarefas, em todos os quesitos que ela dá aquele apoio. Porque muitas vezes tem pessoas inteligentes, mulheres inteligentes, que não buscam outro caminho, que não estudam, mulheres que seriam grandes cientistas, médicas, filósofas, policiais, mas não vão por esse caminho, ficam, resguardam, voltam o pé atrás, porque não tem um apoio, porque não tem uma pessoa que, às vezes, a pessoa precisa só de uma palavra: vá, eu te ajudo, eu te apoio. Porque muitas dessas mulheres, como estamos dizendo aqui, nesse debate, estamos falando sobre machismo, um pouco mais sobre o feminino. Então, muitas mulheres não vão porque, às vezes, não tem apoio da própria família. Que a família é a base, digamos assim, é a base. Então, assim, precisamos que a nossa base nos apoie. A nossa base nos apoie para poder seguirmos, para poder buscarmos os nossos sonhos. Então, assim, o que eu falo é uma segurança, não falo uma segurança de, assim, como você falou, falo uma segurança mais um círculo interno, uma segurança familiar, porque eu tenho certeza que se muitas mulheres receberem desse tipo de segurança, muitas crescerão a um nível que não tem como medir. Muitas conquistarão coisas que nem elas acreditariam. Igual como eu disse, teremos filósofas, teremos médicas, teremos empresárias, mulheres muito inteligentes. Por exemplo, igual eu citei o exemplo da minha mãe, era uma mulher muito inteligente, uma senhora de idade, depois de um tempo, depois de uma certa idade, ela construiu tudo dela. Minha mãe construiu a própria casa, a minha mãe construiu o próprio negócio,
a minha mãe construiu tudo, sem nunca precisar. A minha mãe sempre... A única coisa que eu falava com a minha mãe é: se a senhora precisar de ajuda, pode me chamar, mãe, eu ajudo a senhora. Mas ela nunca. Depois que ela, assim, separou da âncora dela, digamos assim, que era meu pai, que era a âncora, que eu puxava para baixo, e saiu e se libertou, ela conseguiu conquistar coisas que nem ela achava que ela conquistaria. E minha mãe falava assim comigo, assim, eu nunca achei que eu teria minha própria casa. Minha mãe construiu, eu falo assim, com orgulho, que ela construiu sozinha, sem a minha ajuda, sem a minha ajuda. Ela construiu sozinha uma casa de 2 andares, da forma que ela queria. Okay. Assim, então, eu falo assim, às vezes, a segurança que eu falo é que a mulher possa, a gente, no âmbito, mudar, dar uma segurança para ela poder conquistar os seus objetivos. Vamos colocar assim, sair e conquistar o mundo, porque está aí para ser conquistado. Ok, ficou bem claro a fala do Hércules. Alguém quer comentar a fala dele, a fala do Eric? Alguém quer falar? Bom, enquanto vocês... Professor, pois não. Uma aluna ergueu a mão, foi? Johanna, fique à vontade, pode falar. Johanna, está nos ouvindo? Era ela, Reginaldo? Estou vendo ela com a mãozinha aqui. Será que ela está ouvindo a gente? Me parece que foi ela sim, professor. Johanna, quer falar? Johanna. Bora lá, Johanna. Tá aí, minha filha. Bom, enquanto ela resolve a fala dela... Posso trazer um dado aqui, professor? Fica à vontade. Como é que fala? O comentário do Ex é interessante. Eu estava fazendo uma pesquisa rápida aqui, né? Nós temos as famílias monoparentais, né? Famílias monoparentais são aquelas chefiadas ou pela mulher ou pelo homem, pessoas solteiras. E o interessante é que nós somos 74 milhões de lares no país. Desses 74 milhões, 12,7, deve dar 1/5 desses lares, são chefiados, no caso, são monoparentais, aonde 87% são chefiados por mulheres. Ou seja, nós temos 87% das mulheres, no caso desses lares, chefiados por mulheres. 12,7 milhões de pessoas, né? Um volume muito alto, correto, de famílias, né, pessoal? E isso deixa muito claro essa questão da questão do empoderamento feminino, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho estranho porque ainda a responsabilidade da criação dos filhos é da mulher. Você vê isso, olha só, 87% dos lares são chefiados por mães solteiras, 13% chefiados por pais solteiros. E, tipo assim, ainda é muita coisa. A questão é, mãe, né, em relação aos seus filhos, tem as mesmas responsabilidades? Por que 87% são mulheres? Né? E a gente está cansado de ver, e realmente, infelizmente, isso acontece no país de uma forma muito triste, você ter pais presos porque não pagaram pensão alimentícia. Ou seja, é um dado que fala um pouco sobre essa questão da vulnerabilidade da mulher, né? E é até interessante, porque quando você fala da Barbie, nós podemos dizer claramente que a Barbie, enquanto burguesa, ela é materialmente assistida. Só que ela também sucumbe ao machismo pela invasão do seu corpo. O ataque, vejam só, enquanto a mulher é trabalhadora, vamos dizer assim, que as burguesas também trabalham,
mas vocês entenderam muito bem, eu falo a questão de classe e renda, capacidade de renda. Enquanto as mulheres que são materialmente desassistidas sofrem tendo que criar seus filhos de forma precária, elas também são violentadas em seus corpos, que a gente vê claramente isso, porque você vê os companheiros que não aceitam, né, esse divórcio, logo fala, não, se não vai ser minha, não vai ser mais ninguém. Infelizmente, nós temos a Maria da Penha buscando trazer correção a essa questão. Lei Maria da Penha, que é muito atacada, né? Que é um absurdo você ver qualquer um falando sobre a Maria da Penha. Pelo menos a mulher, por ser mulher, ela é atacada mesmo tendo vida material assistida. No caso da mulher que vive essa... A Barbie mostra isso, como você colocou muito bem, a hora que quem vai lá e invade o seu corpo, não respeita o seu corpo. Mas é isso. Obrigado. Ótimo. Tem uma fala aí do Reginaldo. Alguém quer se manifestar? Fica à vontade. Calixto. Pois não? Meu áudio não estava funcionando, mas aí finalmente eu consegui configurar. Então, estamos prontos para te ouvir. Então, quando o Hércules disse que a educação começa em casa e tudo mais, eu acredito que isso realmente é verdade, porque muitas famílias, muitas mesmo, inclusive que eu conheço e tudo mais, quando tem, por exemplo, um filho homem e uma filha mulher, eles criam eles de forma completamente diferente. Ainda é uma evolução que está tendo bem aos poucos, mas as mulheres são criadas para serem donas de casa, muitas vezes mesmo, não são muito educadas para poderem estudar, incentivadas a isso. Então, elas são criadas desde pequena a cuidarem dos homens, a cuidarem dos próprios filhos, são ensinadas a isso. E é o que a família incentiva, que ela tem que ser dona de casa. E quando ela vira dona de casa no futuro, ela se casa e o marido só trabalha e acredita que o papel dele na família é só trabalhar e levar o dinheiro. E o papel da mulher é deixar a casa arrumada sempre, cuidar dos filhos sozinha, então ele não troca uma fralda, ele não participa da criação dos filhos na maior parte das vezes, e a mulher fica sobrecarregada. E tem uma fala do filme, que é o do discurso da Glória, que, assim, fez sentido para muita gente, porque foi um discurso, assim, extraordinário. Ela disse que sempre a mulher está fazendo alguma coisa errada, é esperado dela ser o extraordinário, mas ela está sempre fazendo algo errado. Que ela tem que ser magra demais, que ela tem que ser magra, mas não demais, ela também não pode ser gorda, tem que ser de um jeito que a sociedade acredita que é o perfeito para ela. Só que ninguém é perfeito, então ela não consegue alcançar essa perfeição. Ela tem que liderar, mas é muito difícil, e quando ela está liderando, ninguém acredita nela. Ela tem que adorar ser mãe, porque foi para isso que ela foi criada. Só que, às vezes, ela está passando por um momento difícil, ela não tem ajuda em casa, mas ela não pode falar dos seus filhos, não pode falar como é difícil ser mãe. E, na maior parte das vezes, é isso. E eu conheço muita família em que o marido realmente só trabalha, chega em casa, fica jogando, enquanto tem 2 filhos chorando e a mãe tem que deixar a casa arrumada para ele, tem que cuidar dos filhos, e é bem difícil. E o filme foi muito importante para nós, porque mostra que a mulher pode ser tudo o que ela quiser. Ela pode ficar mesmo em casa cuidando dos filhos, se é o que ela quiser. Mas se ela quiser também ser dona de uma empresa, ser a presidente do país, ela pode fazer o que ela sonhar. E ela tem a capacidade, sim, para cumprir com isso. Ela pode querer se casar, mas ela também pode querer ficar solteira. Então, o filme foi muito importante. E ele também foi muito criticado justamente por isso, porque ainda há um machismo estrutural na sociedade, e a sociedade acredita, em grande parte também, que esse é o certo, que é o melhor assim, que a sociedade continue desse jeito.
Então, por exemplo, como esse discurso do filme é muito grande, assim, no sentido de que só quando você é mais velho você começa a entender essa questão, e ele é para maior de 12 anos, e muita gente estava acreditando que por ser um filme de boneca poderia levar criança lá, por exemplo, e aí saiu do filme odiando, porque achou que ia ser uma coisa infantil, mas na verdade ele é uma obra-prima, mas para adultos que conseguem entender essas questões. Muito bem. Johanna trazendo uma reflexão importante, bastante válida, e a palavra continua aberta. Se alguém também quiser trazer uma reflexão, uma abordagem, o momento é para isso. Fique à vontade. Boa noite de novo, sou eu, Eric, e Fique à eu vontade. gostaria de tecer um outro comentário sobre isso que a nossa amiga Johanna falou. Por favor. Eu acredito fielmente que é contrastante você ver um filme desse utópico e ter que se deparar com um mundo real. Como, por exemplo, onde toda essa família bem estruturada, com filhos e toda essa utopia, não é possível você ter isso, por exemplo, morando no Jacarezinho, morando na Penha, onde em uma bela terça-feira ou quarta morrem 25 pessoas. É contrastante demais viver no Brasil e sonhar com toda essa utopia da Constituição, de que sua casa é inviolável. Não é. Sua casa não é inviolável. A qualquer momento, alguém pode simplesmente pensar, é baixo potencial ofensivo, eu só vou entrar na casa. Mas a partir de que momento o intercrimes se perfaz e em que momento esse cara decide que vai ser uma violação de domicílio, seguida de estupro, ou seguida de furto, ou seguida de homicídio, que seria latrocínio? Ninguém sabe o dolo de ninguém. Você não sabe em que realidade você vive. E, graças a Deus, aqui no interior de Minas, a gente não tem uma criminalidade tão aguçada. Na verdade, temos sim, mas não tão bem equipada quanto a do Rio de Janeiro. E toda essa utopia que a gente vê em filme e na Constituição fica totalmente deprecada e isolada quando a gente olha ao nosso redor e se depara com o que é o Brasil e o que a gente está vivendo. Bem, o Eric trouxe também mais uma participação, jogou elementos para serem discutidos. E sobre esse aspecto, a palavra continua aberta, o exercício do pensamento continua livre. Quem quiser, por favor, pode falar. Thalys. Mas não é quem? Eu queria ressaltar, eu assisti o filme e na Barbilândia... É a Fernanda. Fernanda, pode falar, fica à vontade. Antes de ser invadida pelos Kens e os Kens quererem mudar tudo como funcionava, não existia rivalidade entre as mulheres. As mulheres conviviam em total harmonia. Tinha a Barbie presidente, como que tinha a Barbie médica, e todas elas conviviam em harmonia. E depois que os Kens quiseram mudar isso, o jeito que elas encontraram para derrotar eles foram mexendo com o ego deles, colocando uns contra os outros. Então, achei isso muito importante, porque para acabar com os homens, para acabar com esse machismo todo, elas se uniram e mexeram com o ego deles. Isso mostra como, às vezes, é frágil o ego do homem. Ô, Fernanda. Fernanda, deixa eu te fazer uma provocação aqui. Esse mecanismo não é usado dentro do nosso sistema para poder também separar as mulheres? Porque eu percebo, né? Eu gostaria que você me respondesse isso enquanto mulher. Se possível, lógico, né? O mesmo mecanismo para lidar com o ego da mulher. Sim, mas eu acredito que a rivalidade feminina é uma coisa muito implantada na sociedade. Eu acredito que, que essa rivalidade é realmente criada. Tanto que a Barbie, ela já foi vista como uma mulher perfeita, né? A Barbie idealizada, cabelos loiros, corpo todo estruturado.
Mas, além dessa realidade, eu acredito que a Barbie trouxe outras coisas. Porque a Barbie permitia sair muito mais daquele mundo onde você era mãe, brincava de casinha, de panelinha e tinha que fazer comidinha para os filhos. E isso, a Barbie poderia ser empresária, doutora, médica. Eu, por exemplo, eu nunca fui uma criança que gostou muito de brincar com bonecas. Sempre gostei muito das Barbies e das Polis, porque elas me permitiam ser cada dia uma coisa e inovar, coisa que quando antigamente as crianças não podiam, era aquilo ali que elas tinham, e elas eram treinadas para ser isso. A Barbie já veio quebrando tudo. E depois veio a Barbie nadadora, e as Barbies também foram se modificando com o passar do tempo. A gente foi trazendo mais integração. Eu lembro que eu tinha uns 12 anos quando eu ganhei minha primeira Barbie morena. E, tipo, eu tenho ela até hoje, porque é uma das bonecas que eu guardei, porque ela traz uma simbologia muito forte para mim. Eu acho que foi tudo quebrando os padrões. As bonecas Barbies ajudaram nisso. E eu acho que quando a Barbie coloca o pé no chão, é porque ela está encarando a realidade de fato como ela é. Porque antes ela vivia em um mundo distópico, onde que era uma ilusão. Ela queria que as coisas fossem assim, mas não eram. Sim. No caso aí, professor, Fernanda, a pergunta é até provocativa, né? Nesse sentido de que eu, pelo menos eu posso, pelo menos a experiência que eu tenho, né? Que eu via, no caso assim, eu via as primeiras Barbies e tudo mais, pelo menos a gente vai lá atrás, você realmente vê que você tem uma Barbie que ela é do seu tempo. Aí, vamos lá, a gente não pode se iludir. A Barbie é um produto de consumo, certo? E todo produto de consumo, ele tem que trazer para para aquela pessoa que o irá consumir, né, o desejo. Logo, se você tem uma sociedade que com o tempo vai sendo alterada, no caso, você tem as mulheres, você tem a construção do espaço, as mulheres lutando pelos seus espaços, seja no campo profissional e em outros campos, a Barbie também tem que assistir a isso enquanto produto de consumo. Então, logo, ela acaba trazendo... É igual os X-Men, por exemplo. O X-Men traz lá o professor Xavier na cadeira de rodas, né, a ideia da inclusão, é produto de consumo, vamos dizer, né, para a gente poder estar construindo aí, pelo menos no meu entendimento. Hoje, a discussão realmente está em cima do protagonismo feminino. Protagonismo feminino esse que é o tempo todo questionado, o tempo todo atacado. E a Barbie, no caso, perante essa produção, que também é uma produção para o consumo, né, ela traz logo também, opa, vamos aproveitar, vamos nisso. A gente tem que ter um pouco também, me permitem, né, ter um pouco esse olhar. Até onde as pessoas que construíram esse filme construíram, lógico, para um produto de consumo ou para um produto realmente revolucionário. O meu pé sempre fica atrás, viu, gente? Com relação a isso. Mas obrigado. Bom, o Reginaldo trouxe mais elementos para a discussão e eu vou aproveitar, então, a fala do Reginaldo, a fala do Eric, a fala da Fernanda, da Johanna, para discutir e ver com vocês a forma como vocês pensam sobre o seguinte. Vamos considerar as duas figuras, o homem e a mulher. E vamos considerar uma ideia de feminismo e machismo. Então, eu estou colocando essas 4 situações em planos distintos. De um lado, homem e mulher.
e do outro lado, machismo e feminismo. A questão que eu quero que vocês me ajudem a refletir é se há uma predominância do homem no mundo ou se há uma predominância do machismo no mundo. E ainda, nesta predominância, se a mulher quiser alcançar o sucesso, ela tem que caminhar para o lado do machismo. A mulher que vence na vida exerce à sua maneira o machismo, a forma como lida com os subordinados, na forma como exerce a chefia, na forma como organiza, na forma como se impõe na política, nos negócios, em qualquer ponto de chefia. Eu quero saber de vocês se as mulheres que conseguem o sucesso abandonam, de alguma forma, o estilo feminino e vão buscar esse sucesso no modus de agir masculino. O que me dizem? O professor, eu acho que é pelo preconceito mesmo, né, que nós mulheres vivemos diariamente. Então, assim, para a gente conseguir nosso espaço, de certa forma, eu acredito que a gente se torna mulheres mais duras, mulheres mais, como que eu vou colocar, para debater mesmo, para ter uma postura, porque senão vem um homem e te derruba mesmo, te tira de cena, não te deixa nem falar. A gente vê isso até no Congresso, quando tem algumas deputadas falando, expressando a opinião. O machismo é tão grande que eles querem nos calar a qualquer custo. Então, assim, não que seja porque a gente quer se tornar masculino, ou quer ter uma postura do machismo, assim, mas eu acho que é mesmo para a gente ter voz, porque aí a gente se torna uma pessoa mais dura, porque se a gente for toda delicadinha, toda calminha, com todos os trejeitos femininos mesmo, os homens acabam nos derrubando e deixando a gente de lado. Então, a gente não é ouvido. Então, na minha opinião, a gente se torna mais duro, sim. Sempre as mulheres se tornam mais duras. Expressar as nossas ideias e deixar claro que as mulheres, sim, têm direito a fazer qualquer coisa, a ser o que elas quiserem, não tem que ser dona de casa, não tem que ficar lavando, passando, cozinhando, cuidando de criança, porque, além de sermos mulheres, nós também temos a nossa vida e os homens têm que ser parceiros e têm que nos ajudar, sim, e têm que nos ouvir, com certeza. A Helenice nos ajudou grandemente ao mencionar essa questão do espaço da batalha. Parece que a mulher só consegue o sucesso merecido vencendo no âmbito e nas regras do machismo. Parece que o jogo de poder não se abre senão pelas regras do machismo, o que coloca a mulher numa situação ainda mais difícil. Ela ter que assimilar aquelas regras para tentar vencer dentro daquele jogo. E parece que quando ela vence dentro desse espaço, ela tem que assimilar o estilo machista de tal forma
depois algumas sentem até alguma dificuldade em retornar. E você falou muito bem da questão política. Quem acompanha os debates no Congresso, quem acompanha, por exemplo, a comissão parlamentar, inquérito mista, que envolve o MST, como as mulheres ali sofrem barbaridade, né? Cito Fernanda Melchione, Sâmia Bonfim, né? Como elas sofrem. Por outro lado, e aí concito vocês, as mulheres que pensam de uma forma machista, cito Carla Zambelli, né? Bia Kicks, elas transitam livremente naquele espaço. As regras se abrem para ela, elas adotaram aquilo. Então, a reflexão continua aberta. Eu gostaria de ouvi-los mais nesse sentido, essa separação que se faz entre ser mulher e ser homem, e do outro lado, adotar, em determinado caso, postura de machismo e feminismo. Quem quer falar, avançar nesta reflexão? Quem? Maria Paula, quer falar alguma coisa? Enquanto a Maria Paula pensa, Reginaldo, pensou alguma coisa? Quer fazer alguma reflexão? Sim, professor. Eu acho que essa questão para nós, né, que a gente tem acompanhado a política e tudo mais, fica claro, né, que ambientes, né, isso é claro até pela própria questão do volume de mulheres no Congresso, nas nossas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, né, em se tratando de política, fica claro que esse espaço, ele é um espaço de homens, certo? E sendo o espaço de homens, a forma como eles atuam é aceito por seus pares. Então, acaba que você percebe que não é uma questão só da mulher expor os seus pensamentos. A partir da hora que um homem expõe o seu pensamento, esse homem é validado pelos seus pares, que é uma questão de volume, é uma questão material. Por isso que nós temos hoje a questão, no caso nosso, como é que fala? A Justiça Eleitoral, buscando o mínimo de mulheres dentro da política, para que esse espaço não seja masculino, certo? Ao qual aquela questão de volume de pessoas, ou volume de mulheres que estejam nesses espaços para fazer frente à força dos pares, dos outros pares masculinos. Eu não estou colocando aqui a ideia de ser, como eu posso dizer, de confronto masculino e feminino. A ideia é que os homens puxam para os seus pares, e as mulheres, em fazendo força frente a essa forma de agir, fariam força também. Querendo ou não, você tem essa necessidade de mais pessoas para validar os discursos. Por isso que os caras ficam lá fazendo gracinha, desrespeitando, porque se nós tivéssemos um presidente, porque é política, né? Presidentes de mesa, que no primeiro momento como é que fala, de ofensa à mulher, ele já tomasse as devidas medidas, que são disciplinares, devem ser tomadas, mas por que ele não toma? Porque sabe que depois ele vai ser rechaçado pelos seus pares masculinos. Esse cara não assume mais mesa nenhuma. Ninguém mais apoia ele. Então, eu digo, mulheres, tem que tomar espaço, tem que estar presente nesses lugares. Alguém mais quer falar? Podemos prosseguir.
A palavra continua aberta. Muito bem. No filme, quando Barbie acorda, a rotina dela pela manhã, ela se prepara, vai para a praia, onde estão lá as demais Barbies, ela passa por duas que se mantêm em suas residências. Uma é uma Barbie grávida, que foi descontinuada, não é mais fabricada. Então, ela cumprimenta a Barbie, mas está dentro da sua residência. E a outra é uma Barbie mais jovem, é um bonequinho sexualizado, é uma que você roda o bracinho dela e os seios crescem, os peitos crescem. Ela também não sabe que foi uma Barbie descontinuada. Todas duas ligadas à questão da sexualidade. Sob esse aspecto, eu gostaria de ouvir, de saber de vocês se a castração da sexualidade, porque ela é, de alguma forma, tão importante para o predomínio masculino. Vocês poderiam me ajudar nessa reflexão? Porque a castração, condicionamento rigoroso do discurso, da sexualidade, interessa tanto ao masculino. Alguém poderia me ajudar? Enquanto pensam, há uma reflexão que talvez nos ajude a encontrar uma resposta. Ela é a seguinte: à medida em que nós nascemos e vamos sendo castrados, e essa castração, como me refiro, envolve as negações do cotidiano. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então, essa castração ela vai sendo depositada e vai construindo o nosso inconsciente. Esse inconsciente, de alguma maneira, vai se projetar nas negações que nós teremos pela frente. Ou seja, se o indivíduo sofreu tanto em termos de castrações, o inconsciente dele vai se mostrar incomodado quando o outro teve maior liberdade. Ele se sente incomodado. Portanto, as pessoas conservadoras são aquelas que mais sofreram castrações. Então, é difícil para ela que o outro não passe pelos mesmos sofrimentos e negações que eles passaram. Nesse sentido, parece que, e aí eu quero que vocês me ajudem, as possibilidades de liberdade sexual para a mulher são muito maiores, são muito mais amplas. Significa, então, que a castração do masculino se sente muito mais incomodado em ver a mulher sentir prazer do que necessariamente outro homem. Porque o homem sabe que o universo da sexualidade
feminina é mais rico, mais amplo, mais variado, enquanto que o campo da sexualidade masculina é bem restrito e rápido. Sob esse aspecto, o conservadorismo, então, desconta muito mais as suas negatividades, as suas castrações passadas no comportamento feminino, porque, em sendo liberado, ele se mostraria um comportamento muito mais rico na dimensão da sexualidade. O que me dizem disto? Gostaria de ouvi-los. Quem nos ajuda é Maria Paula. O que você acha? Quer falar alguma coisa? Fernanda, quer falar alguma coisa? Hércules, Reginaldo, quer falar alguma coisa? Eu estou aqui até babando aqui, professor. Esse tema é espinhoso, mas eu vejo da seguinte forma: a objetificação da mulher é patriarcal. Essa objetificação, sabe? Ao qual um homem pode ter quantas mulheres ele quiser. Você já transforma a mulher em objeto a partir desse momento. Eu posso, a partir da hora que eu dou conta de ter e de, entre aspas, né, no sentido de, você vê algumas culturas e fala, não, se você tem condições financeiras, né, materiais para poder manter tantas, tanto que aceito um sapão, Mr. Sapão, que veio morrer, não é? Ter 30 mulheres. As pessoas assim, nossa, esse cara é bom, hein, senhor? É o bichão mesmo. Mas qual é aceito lá, Dona Flor e seus 2 maridos? Um escândalo. Essa mulher é uma safada. Ou seja, essas obras que vêm para quebrar, né? No caso, Dona Flor e seus 2 maridos, vêm para poder mostrar que esta mulher pode ter, ela pode amar 2 homens ao mesmo tempo, ela pode viver a sua sexualidade de forma plena, e o seu amor também, certo? Uma vez que ela escolha fazer isso, né? Que o seu corpo seja respeitado por estes homens, aí você vê claramente que o patriarcal, ele fala, não, agora imagina o homem, porque o homem não consegue imaginar, porque isso é uma questão sentimental, acredito eu, instintiva do homem, né? Ao qual ele imagina, tipo assim, dentro da sua criação, né? Que aquela mulher, a minha mulher, é minha. Mas peraí, meu filho, como minha mulher? Você tem pessoas agora sob sua propriedade, certo? Então, essa objetificação, você coloca esse indivíduo, a partir da hora que o indivíduo é objeto, você objetifica, no caso, eu ia falar um palavrão melhor não, mas a partir da hora que você objetifica alguém, já era, não tem mais o que discutir. Pouco importa se a pessoa está tendo gozo em sua vida ou não. E eu acho bom trazer esse termo gozo, que até ele parece um palavrão, mas é literalmente gozo de vida. Como o senhor colocou muito bem, professor, essa castração, ela é em todas, ela é imensurável. Né? A gente leva, lógico, para a questão da sexualidade, mas ela abrange, inclusive, um fato anterior agora na nossa sociedade, que a mulher sequer podia ter CPF. Porque ela sequer podia ter propriedade intelectual, podia escrever livros. A mulher, ela passa realmente como objeto. Né? Então, a partir da hora que a sociedade avança, certo? Nós temos a mulher, ela não avança não porque ela é boazinha não, viu, gente? São questões materiais envolvidas. A partir da hora que você tem a Primeira e Segunda Guerra, você precisa de produção. O capitalismo tem que se manter. Ele vai se manter como? Com a mulher sem CPF? Uma criança hoje já nasce com CPF. Para quê? Para que essa criança seja capaz de consumir.
Né? Você vai entrar com auxílio na Previdência para uma criança, pessoa com deficiência, né? Essa criança só entra se tiver CPF, porque logo ela vai ter renda. Hoje eu estou dizendo aí de um benefício que é maravilhoso, tá? Mas isso não vem porque nós somos bonzinhos, a sociedade é boa, não. É porque o sistema precisa se manter. E ele se mantém com consumo. Com consumo, claro. Nós temos políticos hoje que trabalham para isso, para que as pessoas mais pobres possam consumir. Nós temos aí a busca pelo bem-estar social. E bem-estar social passa pela questão material. A partir da hora que você tira isso de todos, né, de todas, né, no caso, o que acontece é o sistema fale. Ele entra em decadência. A Índia está entrando hoje no consumo. A China fez isso muito bem, está fazendo, colocando a sua sociedade, uma sociedade que possa consumir mais. Né? Eu não consigo ver essas questões de castração, professor, sem avaliar estas questões consumeiras, né? Consumeiristas, né? Vamos dizer assim. Tanto que tem um dilema que fala que eu acho interessante, que as mulheres gostam mais de consumir do que de sexo. Né? Aí eu trago essa discussão das meninas. olha o que já é. Eu escutei isso na televisão, rede aberta. Imagina isso chegando a milhares de pessoas, mulheres e homens. Né? Olha para você, o quanto a nossa sociedade é voltada para a questão material e do consumo de bens e serviços. Né? E por isso as mulheres têm sido menos castradas, tá? Né? Mas ainda assim você tem aí os homens que falam, não, o corpo ainda... Olha só, a gente sai da questão material, mas nós entramos naquilo que é imaterial, que é a moral da mulher, a honra da mulher, o permitir-se mulher. Isso tudo é imaterial, são propriedades imateriais da mulher. Essas propriedades não são discutidas. Não, você pode comprar o seu carro. A Barbie, nesse filme, é interessante que ela começa a trazer essa discussão. Mas até então é o seguinte, mulher, você pode ter o seu carro, você pode ter o seu... Gente, é quase como uma escravidão, tá? Para falar a verdade. Você pode ter o seu carro, você pode ter sua casa, criar seus filhos, mas não se esqueça, você é mulher. Eu sou homem, quem manda nessa bagaça sou eu. O seu corpo ainda me pertence. Né? Hoje estou sendo provocativo, meninas. Vamos lá, quero ver porrada de vocês aí. Obrigado. Bom, Reginaldo deixou aí uma reflexão, mais uma vez importante. A palavra está aberta. Já estamos quase caminhando para o fim do nosso encontro. Alguém quer falar? Bom, enquanto vocês pensam, eu gostaria de saber de vocês até que ponto a Barbie é um grande pensamento que estimula a feminidade burguesa. Ou seja, o feminino, a mulher pobre, tem alguma similaridade, tem algum reflexo na Barbie. A Barbie é um signo, é um símbolo que se projeta na pobreza, ou ela é um símbolo exclusivo para o ajuste e confirmação da burguesia? O que me dizem? Traduzindo, a mulher pobre está distante da Barbie. A Barbie é uma construção feita para a mulher burguesa. O que me dizem? Fala. Posso que a Hanna fala alguma coisa. Pessoal. Bom,
enquanto refletem, eu trago mais uma reflexão e outra pergunta. A Barbilândia é apenas uma construção ideal de uma classe específica de mulheres, ou cabem todas as mulheres na Barbilândia? Alguém poderia me explicar isso? A Barbilândia é, para o feminino, totalmente democrática, ou é um espaço reservado, é um espaço seletivo para algumas mulheres? Que me dizem? Fala. Helenice, o que você me diz? Eu penso, professor, que a desigualdade social deixa, infelizmente, as mulheres pretas e pobres bem distantes da realidade da Barbie, né? Porque, querendo ou não, é uma realidade mais burguesa, assim. Até mesmo por conhecimento, por estar mais envolvida no mercado de trabalho, algumas mulheres, outras não têm, mulheres pretas que moram em favelas, não têm oportunidade, não têm acesso à informação. Então, o mundo delas fica muito distante dessa burguesia, que nem precisa ser uma burguesia total, mas parcial, né? Porque é inacreditável que algumas mulheres pretas, pobres, são extremamente submissas, né? Vive uma relação totalmente abusiva e aceita aquilo e acha até normal, porque, né, meu marido, ele pode, eu sou mulher, eu tenho que obedecer. Então, eu penso que é uma realidade muito distante de várias mulheres que têm uma realidade diferente, né, da nossa, vamos colocar assim. Tem que trabalhar muito, tem que ter muita política mesmo, social, para conseguir trazer mais mulheres para a realidade mesmo, para saber, não é porque é pobre, que mora numa favela, que tem que ser submissa, que tem que aceitar as coisas. Então, assim, e isso depende muito da mulher também. Claro que tem algumas exceções, né? Mas a maioria não. Então, acho assim, não é para mim, o meu mundo está muito distante disso, eu vou aceitar isso que eu estou recebendo e vou agradecer. Então, infelizmente, tem essa questão mesmo social que dificulta muito. Bem, finalizou bem as reflexões, estamos caminhando então para o fim do nosso encontro. Reginaldo, quer fazer as suas últimas palavras? Sim. Aí desse encontro? Não, eu agradeço a oportunidade e agradeço aí a voz das mulheres, né? Amanhã é Dia dos Pais, parabéns a todos os pais, viu? Pais que são pais também das mães, né? Os bons pais, né? Não o pai que fica brigando com as mães e, nossa, né? Aqueles que realmente fazem a diferença. Mas eu acho interessante pensar sobre isso. Eu gosto de ser bem simples mesmo, tentando. Quando você vê o universo feminino da vaidade, vamos dizer assim, gente, que universo caro. Gente, eu tenho as meninas aqui, vocês vão saber, vocês vão poder falar. Eu deixei meu cabelo crescer, qualquer coisinha que eu faço nele é uma fortuna. Como é que eu vou discutir valor de shampoo, de alisamento, né? Esse cuidado, né, com produtos, com cosméticos, né, e tudo mais, é tudo muito caro. Como é que eu vou tirar o arroz, feijão? No caso, eu digo às mulheres, eu não, graças a Deus, eu tenho condição de fazer isso. Mas eu digo às mulheres que têm aí o salário mínimo, que ganham mal R$ 1.800.
Como é que você vai cuidar de 3 filhos? Ainda tem que, tipo assim, tem que ficar brigando com o otário lá do pai dos meninos por pensão. E o cara dá uma pensão de 600 conto para 3 meninos e fala assim, não, isso aí tá com menos dinheiro, tá usando para ela. Sabe? Tipo assim, tem que aprender mesmo. Então, a questão é a seguinte. Então, quando você pensa nas questões materiais, você não precisa ser gênio, não. É só falar, é impossível. Né? Você discutir, falar, esta mulher é uma Barbie, né? Porque ela vai ter que cuidar do seu cabelo, vai ter que cuidar da sua maquiagem, vai ter que cuidar de uma coisa caríssima, que são dentes. Como é que ela vai ser Barbie se ela sequer vai no dentista? Porque não dá, eu estou em dívida comigo também. Mas não precisa nem ser... É lógico isso, né, professor? Então, quando você vê essa questão dessa falta material, isso eu estou falando do gasto. E quando a mulher tem que passar 12, 14, 16 horas trabalhando, deixando os filhos na creche, ou com a vizinha, ou com a amiga, para poder ser diarista, trabalha de sol a sol, pesado o trabalho dessas mulheres, para poder trazer o alimento para casa. Não tem como, que em momento que ela vai se cuidar, as mulheres do campo que trabalham com a colheita, aquele sol, trabalho penoso, né? A unha tudo suja. Cadê a mulher que nunca viu esmalte? Falar que trazer Barbie é uma ofensa. Falar em Barbie com essas mulheres, né? Então, eu espero aí ter representado a minha indignação, que fica claro quando eu falo disso, porque eu penso nas mulheres que eu amo de paixão e as que vivem a minha vida, que eu devo todo o respeito e a minha, como disse muito bem o Hércules, né? Eu devo o meu respeito e devo sim protegê-las com a minha vida, se necessário, né? E isso porque as mulheres, essas mulheres da minha vida fazem isso por mim. É aí onde o masculino e o feminino se encontram, na proteção e no cuidado. Então, faço aí minhas últimas, agradeço a todos pela paciência. Então, Reginaldo fechou com chave de ouro, Helenice também. Lembrando que no final do filme, Barbie resolve ir para a realidade concreta. Não é mesmo? Desejamos a ela toda sorte, que ela encontre o mesmo sucesso e tenha menos decepções. Pessoal, eu agradeço a Ariane, Helenice, o Eric, a Fernanda, o Asley, o Hércules, Reginaldo, o Eberton, a Johanna, ok? Desejo a todos um excelente fim de semana e depois nós nos encontramos. Eu vou marcar agora para nós o nosso café acadêmico. Então, bom fim de semana. Bom fim de semana a todos, ok? E até a próxima. Obrigada. A última falta, né? A última falta que teve o evento na faculdade, eu estava dodói. Tá bom. Né? A próxima se desconta. Boa noite para todos, viu? Até mais, gente. Muito obrigado. Obrigado, mestre. Foi bom, ótimo evento. Ótimo mesmo. Tchau, gente.